Opa, muito boa noite a todos. Então, gente, nessa live de hoje, vamos falar sobre os 4 erros mais comuns que muitas pessoas cometem quando vão empreender com máquinas de treliça e de coluna. O primeiro deles é o medo de não achar fornecedores. É o medo de não achar fornecedores. Só que esse medo, ele não existe, entende? Esse medo, ele não existe. Por que ele não existe? Porque simplesmente, quando você começa a trabalhar com treliça, com coluna, as pessoas te acham normalmente. E por que isso acontece? Porque simplesmente o algoritmo delas e o seu vai mostrar você para elas, como também vai mostrar elas para você. Então, esse medo de não ter fornecedores, apesar que se você é do ramo do aço, você já deve ter alguma coisa de fornecedor, uma carta na manga, né, como se diz normalmente. Então, você não precisa se preocupar com esse medo de não achar fornecedor para te fornecer o material. Quando você trabalha com coluna, você começa comprando de qualquer pessoa, qualquer distribuidor mais próximo da sua casa. Depois disso, sim, quando chegar a um momento, né, ao teu momento, que você consegue já está comprando 32 toneladas, você vai para níveis maiores, ou seja, você vai procurar um fornecedor que te forneça a um preço melhor e com simplesmente a condição de te fornecer o material que você precisa no tempo que você precisa, ok? Porque não adianta também você ter preço e a empresa demorar a te fornecer o material, entende? Não vai resolver em nada. Às vezes, é melhor você ter um preço não tão bom, mas que simplesmente você consiga receber no momento que você precisa, ok? Bom, eu estou vendo que tem 2 pessoas aqui. Quem quiser fazer um comentário, sinta-se à vontade, pode fazer o comentário. Essa live ela vai ficar gravada, tá? Ela é ao vivo, mas ela vai ficar gravada. E a intenção é tirar o maior número de dúvidas. Então, à medida que vocês forem colocando a dúvida, eu vou estar respondendo aqui para vocês. Segundo problema, e o último é o mais interessante, hein? Fica até o final que você vai gostar do último. Vamos lá. Achar que não é para você. A sensação de não pertencimento gera um problema que ele não existe. Entende? O fato de você... vamos lá no salário mínimo. Você ganha um salário mínimo, aí você passou a ganhar 2 salários mínimos, tá? A partir desse momento que você passou a ganhar 2 salários mínimos, você não vai querer mais, você não vai aceitar mais ganhar um salário mínimo só. Porque toda a tua vida mudou para isso. A mesma coisa é você estar tirando 40, 50 mil reais por mês, ou com treliça ou com coluna, você deixar isso cair. Você não vai deixar, você vai, automaticamente, você já vai estar fazendo situações que não deixem isso acontecer, né? E quando você fala sobre isso, é bom ressaltar que toda empresa ela tem que ter uma cultura. Toda empresa ela tem que ter um sistema de venda eficaz. Mais para baixo, eu vou estar falando sobre... Mais para frente, né? Vou estar falando sobre essa situação e como você vai conseguir sair dessa situação, desse marasmo que às vezes a gente se encontra quando está trabalhando com colunas de treliça. Pode ocorrer, sim. Então, vamos lá? O salário mínimo, você não vai mais achar que você merece
receber um salário mínimo só. Por isso que você vai procurar ou emprego ou outras coisas para fazer que te deem aquela renda que você já estava fazendo, retirando. Então, a sensação de não pertencimento pode sim te atrapalhar. Você achar que você não merece, você achar que simplesmente não é para você, entende? E isso é porque você simplesmente não segue ninguém. Você não segue uma pessoa, você não tem um conselheiro. Quando a gente não começa sem ter condições, a gente começa com aquilo que a gente pode. A gente faz o nosso melhor, entende? Naquele momento. E não tem julgamento, porque simplesmente foi o melhor que você fez no momento que você estava com as armas, com as cartas que você tinha. Então, se o que você tinha, você não pode chamar um conselheiro, então o que você tem? Ronaldo, eu só tenho dinheiro para assistir os vídeos ou no YouTube ou no Instagram. Vai lá, assista os vídeos. Tá? Nós temos aí 2 pessoas que eu vou estar falando com vocês agora. Uma é o Vinícius de Sá e a outra é o Lázaro Santos. São 2 caras fantásticos. Eu sigo eles, tá? Eu indico. E existem processos que você tem que ter quando um lead chega na tua empresa. Tá? O lead chegou, você tem que saber como atender aquele lead, você tem que saber como converter aquele lead em uma reunião, entende? Isso, quem faz isso é o SDR, depois passa para o close e depois para o fechamento. Bom, pode ser que o teu negócio não seja tão interessante assim, 10 colunas, 10 treliças. O próprio SDR ele pode estar recebendo, desde que ele seja orientado, tá? Que não adianta você falar, alô, como é que tá? E pá. Não. Existe todo um processo de copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Você não precisa nem se dar o luxo de raciocinar o que você vai fazer. É só você ter o processo. E hoje em dia está tudo isso aí muito de graça na internet. O pessoal está dando isso para poder você vir amanhã ou depois participar de um curso, uma mentoria presencial ou não, entende? Aí o que muda, Ronaldo, na mentoria presencial? Muda justamente o network, você conhecer pessoas que você não fazia ideia nem que você fosse conhecer na sua vida, entende? Então, vale a pena? Vale muito a pena. Agora, você tem que fazer. Não adianta isso ser uma estratégia inalcançável, entende? Uma estratégia que você não adianta você passar por aqui e não fazer aquilo que está sendo falado aqui, porque não vai dar em nada. Vai continuar o mesmo marasmo, os mesmos problemas, entende? Então, o que eu falo para você, se instrua. Hoje em dia, eu era vendedor de uma empresa, eu vendia na faixa de 1,5 milhão por mês, entende? E eu não aceitava cair naquilo ali. E o mundo deu um giro, não se vende mais como eu vendia naquela época. E eu tenho que me colocar na condição de aprendiz para aprender como é que está sendo agora. Como é que é agora? Como é que essa garotada ganha tanto dinheiro, 10 milhões por mês? E eu acho isso um absurdo e tal. Eu não acho isso um absurdo, porque tem gente que ganha 30 milhões por semana, tem gente que ganha 50 milhões por dia. Eu não quero falar o nome da empresa aqui, que a gente não pode falar. Entende? Ganha 50 milhões por dia. Então, existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. Só que você tem que fazer as estratégias funcionarem. Elas não vão funcionar se você não colocar elas em prática, ok? Ação. Tem que ter ação, tá? Conhecimento é você saber que um tomate, ele é um fruto. Sabedoria é você não colocar ele numa salada. É muito clichê? Mas é verdade.
Entende? Isso é uma frase que muita gente está falando, legal, ótimo, que bom que está sendo propagado isso, que é verdade, entende? Vamos lá, no terceiro medo. Bom, antes de mais nada, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, coloque aqui, deixe sua pergunta, que pode ser o tema da próxima live, que vai ser na próxima quarta-feira, ok? Então, vamos lá. Medo. Que a máquina, depois que a máquina funcione, o fabricante te abandone. Pode acontecer? Pode. Já vi várias vezes isso. O fabricante abandonar a pessoa que ele vendeu a máquina. Já vi fabricante falar que ia entregar a máquina com 3 meses, entregar com 1 ano, e depois de 1 ano, levar mais 1 ano para a máquina funcionar, porque foi problema, e até hoje está lá soldado na gambiarra e tudo mais. Isso acontece? Acontece. Solução para isso: coloque tudo no contrato. Coloque tudo no contrato, ok? Que quando você coloca tudo no contrato, não tem porquê a pessoa fugir daquele combinado, ok? Por exemplo, a garantia. Garantia, tem muita gente aí que dá garantia não dá garantia de peças por onde passa o aço. Eu acho isso um absurdo. Acho isso um absurdo. O aço passou ali, comeu, tem que trocar a peça para o cliente. Ou então dar 1 mês de garantia. Entende? Você pode fazer isso, pode dar 1 mês de garantia. Aqui na Trelimac, a Trelimac dá 3 anos de garantia e você não tem nem que se preocupar com a troca do cobre. Porque a Trelimac manda o cobre para você. Ele manda as peças que têm o desgaste natural do uso para você. E por que ela está te dando 3 anos de garantia? Justamente por conta disso, que é para você poder ter paz, para você poder trabalhar somente preocupado só com o desenrolar da fabricação. Entendeu? Então, coloque no contrato. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Coloque no contrato. Sempre coloque tudo no contrato. Não tem porquê um acordo dessa natureza ser feito e não estar no contrato. Entende? Tem que estar no contrato. Tem que ter cláusulas que vão te proteger. Entende? Vão te proteger de você, inclusive, não pagar mais a máquina. Entende? Tem que ter cláusulas assim, porque as pessoas se sentem obrigadas. Vamos supor que ele não fez a parte dele. Você acha justo continuar pagando a mensalidade? Não. Entende? Isso aí acontece, mas não está no contrato. Não está no contrato, não tem como cobrar. Entende? Tem que estar no contrato. Tudo que se fala tem que estar no contrato. E assim você consegue se proteger. Hoje em dia, você não ganha dinheiro. Outro clichê é falar que quem ganha dinheiro é menino e mendigo. E é a pura realidade. Você faz dinheiro. Você passa o tempo inteiro pensando na tua sala como você vai fazer mais dinheiro, como você vai escalar. Às vezes a pessoa tem uma máquina de coluna, tá? E tem uma máquina de treliça. Ela quer diminuir a mão de obra. Como é que ela faz isso? Ela compra uma máquina de coluna, no qual a coluna já sai dobrada. Ah, Ronaldo, eu não aumentei a produção, mas você diminuiu a mão de obra. Entende? Você já tirou 2 pessoas do processo de fabricação. Quanto sai isso? Quanto isso é interessante? Quanto isso é interessante para a empresa? Estamos falando aqui se for um salário de 3 mil, estamos falando aí de 12 mil reais por mês. 2 pessoas, são 2 operadores que estão ali próximo da máquina. 12 mil reais já é metade do aluguel de uma boa indústria. Então, o que acontece? Muita coisa pode ser feita. Ronaldo, e na treliça, Ronaldo?
vale a pena, como é que eu vou te falar? Vale a pena eu trabalhar com uma máquina que tenha mais de 12 metros por minuto? Se você tiver condições de ter uma máquina que faça mais de 12 metros por minuto, que tenha. Nós temos máquina que passa de 12 metros por minuto. Entende? O valor é o valor de uma máquina que passa de 12 metros por minuto. Nós temos máquinas que vai a 18 metros por minuto. E temos máquinas que vai a 12 metros por minuto, temos máquinas que faz 6 metros por minuto. O importante é você entender qual o seu momento e como você pode começar. Agora, comece já com processo, entende? Com cultura. Porque se a empresa ela não tem um procedimento no qual o teu vendedor vai atender o lead que está chegando, tu está jogando dinheiro fora. Você não tem um CRM para uma equipe trabalhando em cima do CRM para poder estar recebendo aqueles leads e estar transformando aqueles leads em venda, fazendo a conversão, você vai ter problema sempre. Já não se vende mais como antigamente, entende? Por isso que eu indico o Francisco Sá, porque ele simplesmente é um dos melhores no mercado e o programa dele é completíssimo. Eu já vi, eu não ganho nada com isso. Não precisam falar nem que ouviu o meu nome, porque eu ouviu aqui na live da Treimac eu falar sobre ele, e muito menos do Lázaro Santos, que ele não precisa da minha ajuda para vender. Então, e nem eu estou deixando nenhum link aqui. Então, é uma coisa que eu estou falando justamente para vocês poderem alçar outros voos, chegar a outros níveis. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço por todos que vieram na live e a próxima live vai ser feita com os comentários de vocês, ok? Na próxima quarta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui novamente falando sobre objeções, sobre problemas, como resolver da melhor forma possível, porque se tem uma coisa que eu sei fazer é isso, porque numa siderúrgica, em Volta Redonda, eu trabalhava produzindo 900 toneladas de treliça. 900 toneladas, não é 9 mil quilos, não é 90 mil quilos, são 900 toneladas de treliça. São mais de 900 fuscas, para você ter uma ideia. Entende? Isso todo mês com 4 máquinas apenas. Com 4 máquinas. Tem gente com 10 que não chega a produzir essa quantidade. Entende? E muitas ficam paradas e outras em manutenção e 2 funcionando. Então, o que eu digo a você se informe, vai visitar, vai ver a máquina, entende? Vai lá. Aqui na Treimac você pode ver uma máquina que está funcionando há 25 anos, entende? E conversar com o cliente que está usando a máquina. Saber fornecedor, trocar figurinha, a gente chama. Então, eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Ok? Forte abraço. Tchau, tchau.